vocês que acompanham as videoaulas e produções especiais do projeto Vamos Ler Geração Digital. Sejam todos bem-vindos a mais uma produção especial do projeto neste ano. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós. Vamos detalhar o que é o conceito de pegada ecológica. Você sabia que até as nossas menores ações durante o dia a dia, como às vezes deixar uma torneira aberta ou esquecer uma luz acesa dentro de casa, pode gerar um impacto tremendo para o nosso planeta? Pois bem, esse é o tema da videoaula de hoje. E para a gente detalhar então esse conceito, nós não estamos sozinhos. Esse é o primeiro episódio especial de videoaula em parceria com a Telhas Construções Brasil, que vai estar com a gente então ao longo desse ano trazendo conteúdos sobre sustentabilidade e meio ambiente. E para a gente seguir então com o conceito da videoaula de hoje, vamos à primeira parte do nosso conteúdo. Então, para começar esse primeiro episódio em parceria com a Telhas Construção Brasil, vamos detalhar o conceito sobre pegada ecológica. Então, para a gente começar, para vocês entenderem, a pegada ecológica é uma forma de medir quanto do planeta a gente está usando para viver. Isso inclui a água que gastamos, a energia que usamos, os alimentos que consumimos e o lixo que produzimos. Então agora, para a gente reforçar essa ideia sobre o conceito inicial do que é a pegada ecológica, a gente pode entender então que ele mede o impacto das nossas ações no meio ambiente, calcula quanto usamos de recursos naturais, então água, o nosso solo, a energia, e mostra se estamos consumindo mais do que a Terra pode repor. Então agora, para a gente conseguir evoluir dentro desse assunto, nós vamos entender então como as nossas ações afetam a natureza. Então, vamos pensar em algumas atitudes comuns. Quando tomamos banhos longos ou deixamos a torneira aberta, estamos desperdiçando água. Quando jogamos lixo fora do lugar ou usamos sacolas plásticas em excesso, prejudicamos o solo. E se deixamos luzes acesas sem necessidade ou usamos muito combustível, aumentamos o consumo de energia. Tudo isso aumenta a nossa pegada. Então agora, para a gente reforçar então, como as nossas ações afetam a natureza, a gente pode começar pela água. Então, o desperdício em banhos longos e com torneiras abertas. Já sobre o solo, então, o lixo descartado em locais errados. Sobre a energia, a gente tem então luzes acesas sem necessidade e sobre resíduos, o acúmulo de lixo e a falta de reciclagem. Então esses são alguns conceitos para reforçar como as nossas ações afetam a natureza. Então agora, para a gente dar sequência ao conteúdo de hoje, vamos entender um pouquinho então como reduzir a nossa pegada ecológica, esse termo que a gente está sendo apresentado na videoaula de hoje. Então, a boa notícia é que a gente pode reduzir esse impacto que a gente estava detalhando nos slides anteriores. Basta a gente adotar hábitos mais conscientes. Então, fechar a torneira ao escovar os dentes, desligar a luz ao sair dos nossos cômodos em casa, na escola, enfim, separar o lixo para reciclagem e evitar o desperdício de alimentos e embalagens. Outra ideia é optar por produtos sustentáveis, que usam menos recursos naturais. Então, para a gente reforçar como a gente pode reduzir a nossa pegada, economize água e energia, reutilize e recicle, pense antes de consumir e escolha produtos sustentáveis. Agora, a gente citou um pouquinho sobre produtos sustentáveis, vamos entender então o que são os materiais sustentáveis. Então, um exemplo interessante que a gente estava citando sobre esses materiais é você pensar, por exemplo, em uns materiais que podem causar menos impacto ao meio ambiente, aqueles que podem ser reutilizados ou reciclados. Na construção civil, por exemplo, existem telhas e outros produtos feitos com materiais reciclados, o que ajuda a reduzir a pegada ecológica. Então, para a gente entender um pouquinho mais desse conceito sobre materiais sustentáveis, a gente tem alguns tópicos destacados aqui. Então, o reaproveitamento, são materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados. Na questão do cuidado, então eles têm menos impacto na natureza. Sobre o uso, eles são usados normalmente em construções ecológicas e produtos sustentáveis. A gente tem também alguns exemplos, como eu citei, as telhas recicláveis e o reaproveitamento de materiais. Então a gente teve nessa primeira parte do nosso conteúdo da videoaula de hoje os conceitos mais a fundo sobre o que é pegada ecológica e alguns temas que se relacionam com o tema de hoje. Então, para a gente conseguir continuar se aprofundando na temática, a gente vai conferir um vídeo bem bacana que vai detalhar ainda mais o que é a pegada ecológica. Sempre que caminhamos por um terreno, deixamos marcas, seja na areia, na grama, lama. Cada passo fica ali, mostrando as pegadas de nossa passagem. Nossas atividades produtivas e estilo de vida também deixam pegadas. Você já parou para pensar? Provavelmente você já viajou de avião alguma vez na vida. É mais provável ainda que todos os dias você se locomova utilizando carro, ônibus, motocicleta.
Possivelmente utiliza ainda alguns desses eletrônicos, como, por exemplo, computador, smartphone, smartwatch. E não vamos esquecer dos eletrodomésticos, que praticamente não vivemos sem, como chuveiro, máquina de lavar, liquidificador, televisão, secador de cabelo, ar-condicionado, entre tantos outros. Você já pensou quantos recursos naturais e energia são utilizados para fazer tudo isso funcionar? Tudo o que temos ou usamos é uma natureza transformada. Para isso, existe uma metodologia que contabiliza o resultado do nosso padrão de consumo sobre os recursos naturais. Estamos falando da pegada ecológica. Para conhecer qual a sua pegada ecológica e quantos planetas seriam necessários se todas as pessoas tivessem o seu estilo de vida, você pode utilizar uma ferramenta disponível em www.pegadaecológica.org.br. Assim, você poderá refletir sobre as ações cotidianas que contribuem com a redução da sua pegada. E para aderir a um estilo de vida mais equilibrado e amigável com o meio ambiente, você pode começar adotando medidas simples, bem como optar por alimentos produzidos localmente e de preferência orgânicos, como evitar o desperdício de alimentos, de água e energia. Sempre que possível, optar por meios de transporte coletivos ou que emitem menos gás carbônico, como o abastecimento com álcool. Praticar a coleta seletiva e, por que não, ter uma composteira doméstica. Pesquisar e, se possível, investir na microgeração residencial de energia com a instalação de placas fotovoltaicas. Consumir de forma consciente, refletindo sempre antes de realizar a compra de um produto ou equipamento. Dê preferência a produtos, equipamentos e serviços de empresas que investem na ecoeficiência, ou seja, que oferecem produtos e serviços a preços justos, que satisfaçam as necessidades humanas e que adotam medidas sustentáveis que diminuam os impactos ambientais e de consumo de recursos naturais durante o processo de produção. Não esqueça que as suas ações de hoje podem contribuir para um presente e um futuro mais sustentáveis. Somadas, mesmo as pequenas atitudes geram grandes resultados. Muito bacana, não é? Então esse vídeo da Escola Internacional da Sustentabilidade detalha de uma forma bem leve, um pouco mais sobre o tema da pegada ecológica. E agora, para a gente conseguir solidificar ainda mais os conhecimentos aprendidos na videoaula de hoje, a gente vai para as tradicionais sugestões de atividade do projeto Vamos Ler Geração Digital. Então, para a gente começar, o tema de hoje, como eu já tinha citado, em parceria com a Telhas Construção Brasil, é a pegada ecológica. Então, a nossa primeira sugestão é um texto. Escreva um texto no gênero que você preferir, explicando como você pode reduzir a sua pegada ecológica em casa ou na escola. Tire uma foto na nossa segunda opção, que é a fotografia. Tire uma foto de uma ação sustentável no seu dia a dia. Então, separando lixo, economizando água, desligando luzes, enfim. Aí a escolha é com você. A nossa terceira opção seria um vídeo, então grave uma entrevista com um familiar perguntando como ele tenta cuidar do meio ambiente. E a nossa última opção seria uma ação, então crie uma campanha digital com dicas de atitudes sustentáveis que podem ajudar a reduzir a sua pegada ecológica. Viu como cada pequena ação pode ajudar a reduzir a sua pegada ecológica? Esse é o intuito da videoaula de hoje. A gente vai seguir detalhando então temáticas sobre questões de meio ambiente e temas sustentáveis ao longo das próximas videoaulas, mas nessa a gente traz então os detalhes iniciais e os conceitos sobre pegada ecológica. Agradeço muito a Telhas Construção Brasil, que esteve presente nessa videoaula com a gente, possibilitando que esse conteúdo fosse levado até vocês, e também a cada um de vocês que acompanhou mais uma videoaula especial aqui no projeto Vamos Ler Geração Digital. Nos encontramos na próxima semana.